Olá, bem-vindo, bem-vinda você que acompanha o Saúde News. A gente está aqui no estúdio, vai trazer para você informações importantes a respeito de saúde mental, lembrando essa campanha tão importante instituída aqui no Brasil em 2015, que é o Setembro Amarelo. A gente vai falar a respeito do equilíbrio das emoções e de como atividades cotidianas afetam a vida das pessoas a ponto da gente ter crises e desenvolver síndromes. E a gente vai falar um pouco sobre como evitar esse tipo de problema. Com a gente aqui no estúdio hoje temos duas convidadas, a Marcela Moura, que é psicóloga e diretora da Acerta Consultoria. Marcela, obrigada pela sua participação, bem-vinda. Muito obrigada, Isabelle, pelo convite. É um prazer enorme que a gente está aqui para falar de um assunto tão relevante que é a saúde mental, né? Para contar um pouquinho, algumas dicas de como a gente pode fazer para se preservar, para cuidar da nossa saúde e daquilo que reflete no nosso corpo. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E também a Luana Fernandes, que é empreendedora, mudou a sua vida, né, depois de questões relacionadas ao trabalho. Tudo bom, Luana? Bem-vinda também. Olá, obrigada pelo convite. E é um tema super relevante, né? Assim como eu tenho certeza que muita gente precisa passar por essa transição para ter uma melhor qualidade de vida pessoal e profissional, né? Conseguir conciliar os dois, evitando desgastes, enfim, doenças psicossomáticas que aparecem no caminho, até para a gente conseguir identificar o problema e partir, né, para uma vida mais saudável, mais prazerosa. E eu vou começar perguntando para a Marcela, né? Quando a gente fala de trabalho, o que que a gente pode classificar como uma relação ideal, né? Como é que a Uhum. gente poderia identificar uma satisfação com o trabalho, uma relação que a gente considere equilibrada para que a gente não chegue a ter um problema mais para frente? O bem-estar no trabalho é fundamental para a saúde mental, né? Ter realmente esse equilíbrio entre o trabalho do dia a dia e que às vezes a gente passa muitas horas mesmo com ele e também o bem-estar de fazer alguma coisa que a gente gosta, algum momento prazeroso, né? Fora do trabalho. Então, de repente, praticar uma atividade física, estar perto de pessoas que a gente gosta, conseguir ter esse equilíbrio é muito importante para a saúde mental. O bem-estar do trabalho é o fundamental para a gente se manter saudável, porque a saúde é muito isso, né? A saúde não é só a ausência da doença. A saúde é você se manter feliz, né? Você ter realmente, mesmo com as dificuldades do dia a dia, conseguir estar num ambiente que te dê satisfação e segurança e felicidade mesmo. E a gente passa muito tempo no trabalho, né, Marcela? Muito Então tempo. é fundamental que a gente tenha uma boa relação com o trabalho, um bom ambiente de trabalho, né? Como é que fica a influência do ambiente do trabalho nisso tudo? É, um ambiente prazeroso, né, de um bem-estar, ele fala sobre muitas coisas, né? E o que é bom para um pode não ser para outro. Então, acho que o primeiro ponto é você trabalhar com aquilo que te dê um propósito maior, ou seja, alguma coisa que te motive todos os dias, né? A motivação muitas vezes ela vem externa, mas é o que faz você ser feliz no seu dia a dia é você trabalhar com aquilo que você gosta. É claro que todo trabalho tem as suas dificuldades, normal, né? E também saber lidar com essas dificuldades também é uma maneira de preservar a saúde mental. Então, assim, a resiliência, né, que a gente fala muito sobre a resiliência para preservar a saúde mental, é justamente passar pelos obstáculos, pelos problemas do dia a dia e conseguir aprender com eles, né, conseguir se transformar. Isso vai fazer com que a gente consiga preservar a nossa saúde mental. Então, assim, o bem-estar no trabalho é você viver num ambiente que para você é prazeroso, com esse equilíbrio, né, entre o lazer, entre algo que te sirva até como uma válvula de escape também. Eu dei o exemplo do esporte, mas pode ser, né, algo saudável que vá contribuir com isso. Então, esse é um ambiente bacana e que a gente quer realmente reforçar como um ambiente saudável de trabalho. Muitas vezes a gente chega no final do dia, né, com aquela sensação de que está cansado, de que teve um dia puxado no trabalho, e aí no dia seguinte a mesma sensação, e no dia seguinte a mesma sensação, isso vai É. gerando uma insatisfação. Quando que a gente pode começar a identificar que o cansaço deixou de ser apenas um cansaço para se tornar algo que merece preocupação, que merece um pouco mais de atenção? O primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental é justamente identificar essa questão, esse problema, né? E para isso a gente precisa se conhecer. Então é muito importante se conhecer e conseguir entender os seus limites. O que para você já tá, né, já ultrapassou e que é diferente de repente de uma outra pessoa. Então identificar os limites, né, se conhecer e perceber quando o seu corpo está reagindo de uma forma não mais prazerosa é fundamental. Depois que a gente consegue reconhecer isso, por exemplo, de repente alguma ansiedade exagerada, né, falta de sono, que muitas vezes acontece, falta de apetite, coisas que realmente refletem no seu corpo. Esses são alguns sinais que podem aparecer de burnout, por exemplo, ou de alguma escassez, ou de uma ansiedade mais exagerada. Quando a gente percebe isso, o segundo passo é o quê? Que a gente consiga um tratamento.
ou seja, buscar ajuda, né? Que muitas vezes também a gente deixa de buscar ajuda, achando que aquilo ali, né, minimizando o problema, e quando a gente vai buscar a ajuda de um profissional, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa que realmente consiga te ajudar, a gente já está num nível muito exagerado. Então, acho que o primeiro passo é entender, se conhecer e depois conseguir lidar com esse problema de uma forma mais, assim, a buscar quem possa te ajudar mesmo. A gente falou agora de burnout, né? Na sua resposta você falou a respeito disso. Explica pra gente um pouquinho o que que é. É uma síndrome que ela está relacionada ao esgotamento por causa do trabalho, né? Especificamente. Exato, exato. É o esgotamento físico e mental, né? Como eu falei, algumas doenças da mente, elas estão muito ligadas ao corpo. A gente fala que são as doenças psicossomáticas. E o que são essas doenças? É justamente quando alguma coisa não foi elaborada no seu psique, né? Na sua mente. E aí ela é transmitida através do seu corpo. Então, ataques cardíacos, né? Quando a gente consegue ver alguns problemas mesmo de dores no corpo. Então, assim, o corpo e mente estão super identificados, super ligados. Acho que quando a gente fala de saúde, a gente pensa muito em saúde corporal. E a mente, muitas vezes, é posta em segundo plano. Então, o burnout ele vem muito linkado a isso. É quando a gente consegue perceber um esgotamento mesmo mental dentro do ambiente de trabalho. Né? Quando a gente consegue perceber, de repente, um acúmulo de coisas, né? De tarefas ou, enfim, de afazeres que a gente não consegue dar conta e não consegue identificar que não está dando conta e nem busca uma ajuda para conseguir, enfim, reverter essa situação. E acaba dando esse esgotamento não só na mente, como no corpo também. A gente está aqui com a Luana Fernandes, né, que é empreendedora, teve uma relação bastante intensa com o trabalho, como a maioria dos empreendedores tem, né? Afinal de contas, o trabalho é por sua conta, né? E você teve problemas nessa relação. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Luana. Sim, a gente se envolve muito com o trabalho, né? E aí, quando a gente cria uma empresa, né? Acaba que as relações, a gente não sabe mais o que é pessoal, o que é trabalho. Quando o cliente fala alguma coisa da minha empresa, é como se estivesse falando de mim, né? E aí... Leva pro coração, pro né? coração, E aí, como a gente conseguir separar, né? Foram alguns exercícios, eu procurei, sim, psicólogo, né? Tratar isso. Esporte me ajudou muito, com certeza, mas algumas pequenas coisas, como ter um celular para o trabalho e ter um celular pessoal. Então, assim, vai chegar o domingo, eu vou desligar o meu celular, eu vou conseguir separar isso. Óbvio que foram 10 anos, né, de terapia, de exercício, mas eu cheguei ao ponto, quando o meu celular tocava, eu não queria atender, sabe? Era como se fosse um medo ali, né? Medo de, né, o cliente vai reclamar, ou então vai cancelar, ou pelo contrário, às vezes ligava para elogiar, para abrir um contrato novo. Mas são pequenas atitudes. E aí, é claro, né, falando de pandemia, foi algo muito impactante, né? Assim, porque toda essa relação de vida com o trabalho, e de um dia para o outro, fecha a empresa, né? Enfim, tem que desligar funcionários. Foi algo muito forte, né? Então, mexe muito com a gente. Então, sintomas que até então eram espaços ou menores se acentuaram de uma forma muito forte. E aí, Que como sinais lidar foram com esses isso? que você encontrou, Luana, assim, a princípio, né? Logo no começo você falou assim, eu tô achando que isso aqui não era para ser assim. O que aconteceu que levantou ali, assim, deu aquele sinal vermelho para você? Uma respiração, né, fora do normal, coração acelerado, e bruxismo, né? Então, assim, o desgaste, né? Tive que procurar dentista. Comecei com um zumbido no ouvido. E aí eu achava que era, né? Mas não era, era do bruxismo, porque realmente impactou ali. Então, assim, são pequenas, né? O corpo não fala, o corpo grita, né? Ele pede ajuda mesmo. E aí, como conseguir lidar com isso? Foi procurando realmente terapia e esporte. Assim, no meu caso, foi fundamental ter essa válvula de escape para conseguir diferentes formas, ao ar livre, né? Enfim, para conseguir realmente esparecer. Marcela, com relação a essa questão da busca da ajuda que a Luana trouxe para a gente, né? É fundamental que as pessoas identifiquem que algo está fora de ordem para que busquem alguma ajuda para que essa coisa volte para sua ordem natural, para aquilo que ela deveria, enfim, ter aquela função no dia a dia, né? Queria que você falasse para a gente por que as pessoas ainda resistem tanto em buscar ajuda, né? É muito comum a gente perceber que as pessoas estão passando por alguma questão, às vezes a gente dá até aquele toque, olha, isso aí
não tá muito normal. E as pessoas resistem bastante, né? Tem muita dificuldade de dizer, olha, agora eu preciso realmente de um profissional, preciso de um psicólogo, de um psiquiatra. Ainda tem muito preconceito ainda com essa busca de ajuda, né? Bastante, bastante. É o que a gente vê que existe um tabu ainda, né, nessa busca pela ajuda da saúde mental. Então, como você falou, geralmente o paciente chega, né, a pessoa chega a procurar uma ajuda quando alguém fala, alguém sinaliza. E aí diz, olha, você precisa de alguma ajuda, né? Porque até então, o que a gente entende é que a pessoa acha que pode dar conta, né? Então, assim, seria um fracasso, então, buscar ajuda? Será que buscar ajuda, de repente, de um psicólogo, seria só para um nicho muito específico de uma saúde muito abalada? Ou será que qualquer um poderia buscar ajuda? Né? Quando, na verdade, cuidar da saúde mental, se conhecer, ter uma ajuda profissional, deveria ser um fácil acesso, inclusive, para todo mundo. Né? Todo mundo deveria ter essa preocupação com a saúde mental, porque, como a gente falou, mente e corpo está muito interligado, muito interligado. E, muitas vezes, o corpo ele fala alguma coisa que não foi elaborado pela mente. Mas existe, sim, ainda uma dificuldade muito grande de aceitar, primeiro, que precisa de uma ajuda e de normalizar isso. Né? De entender que, assim, eu não preciso esperar chegar num nível muito, muito alterado para buscar esse tipo de profissional. E tem diferença entre homem e mulher, né? Os homens resistem um pouquinho mais, a impressão minha ou não? Quando a gente fala de tratamento, né, de saúde, existe com certeza uma diferença muito grande. As mulheres buscam muito mais esse conhecimento, né, esse autoconhecimento. Eu acho que se a gente fala que existe ainda uma dificuldade de buscar ajuda, para as mulheres, com certeza, isso já naturalizou muito. Né? A gente vê que hoje em dia, em rodas de amigas, né, hoje em dia, assim, dentro do âmbito feminino, a gente vê uma naturalidade muito maior realmente pela busca pela saúde, tanto corporal como principalmente mental. Então, sim, eu vejo uma diferença muito grande entre homem e mulher. Tem preconceito ainda também com relação à questão do mito da força, né? De que o homem é a fortaleza e inabalável e tem muita dificuldade ainda na busca por essa ajuda, por esse auxílio, né? Justamente por essa questão da fragilidade, né? Parece que quando a gente busca ajuda de alguma forma, principalmente alguma coisa que não está tão refletida no seu corpo, algo mental que às vezes é mais intangível mesmo, parece que você está demonstrando uma fraqueza, parece que é algo que você não conseguiu dar conta, né? E você precisou e aí demonstrou uma fraqueza. Quando é o contrário. Na verdade, quando a gente busca uma ajuda, significa que a gente tentou sobre alguma coisa e, enfim, agora está reconhecendo essa situação para algo ficar melhor. Então, assim, acho que essa questão da fraqueza, com certeza, fortalece o tabu que é buscar uma ajuda mental, sim. O papel da família, o papel dos colegas de trabalho, o papel dos amigos, como é que fica nessa história? Essa rede de apoio é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, ter uma rede de apoio, né, que te fortaleça, né, que às vezes te incentive a buscar esse tipo de ajuda é fundamental. A rede de apoio por si só já é uma grande ajuda, né? Conseguir ter alguém que consiga ouvir, né, consiga trocar, alguém de segurança, alguém que você como se fosse uma base de apoio, já é uma ajuda muito grande, né? Conseguir trocar de uma forma natural, mas com certeza a ajuda de um profissional vai, enfim, impactar muito nesse tratamento. Vamos falar um pouquinho, então, sobre pandemia. Você já trouxe um pouco esse tema aqui para a nossa conversa, Luana. Mas, assim, o que mudou especificamente na sua rotina de trabalho com relação à pandemia? Você falou a respeito do desligamento de funcionários, que isso também mexeu muito com a sua relação com o trabalho, né? Impactou bastante na sua rotina. Agora, a sua rotina de trabalho mudou? Você trabalhava presencial e começou a trabalhar em casa. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa mudança? Não, impactou bastante. Hoje eu estou no híbrido, mas com certeza, né, a relação do trabalho, né, quando a gente está em casa, tudo remete ao trabalho. Né? Quando a gente vai para o escritório, tem um momento de leveza, né, do café, da troca, da criatividade, de ter novas ideias. E quando a gente traz o trabalho para dentro de casa, a gente está internalizando, né, e acaba estendendo. Então, assim, a própria relação ali muda, né? Você almoça mais rápido, com certeza tem uma dificuldade maior. Ao mesmo tempo, tem muitos benefícios, né, de uma alimentação melhor, você está dentro de casa, né, você conseguir... Trabalhar de pijama, às vezes. Acontece. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo hoje é manter ali, né, todos os pratinhos, né, onde a gente consegue ter planejamento. Então, vou ter horário para terminar, o horário, né, para almoçar. A gente consegue ter um planejamento melhor e com a equipe, né, para fazer a gestão da equipe à distância também é um dificultador.
Então, assim, eu sempre tento manter a equipe mais perto, até mesmo no presencial, né? Não ficar só em reunião, não ficar só em externa. Agora, com certeza, foi um novo hábito, né? De rotina, de planejamento. Antes, o que você olha para o lado e fala, agora se torna uma mensagem. E aí, o controle do WhatsApp, né? Da ferramenta ali de comunicação instantânea. Porque senão você só fica na tela. É tela o tempo inteiro e até a comunicação, né? Você fala Em com relação alguém... interpessoal com as pessoas acabou mudando também, né? Exatamente. E aí uma comunicação precisa ser mais objetiva, né? Assim, para conseguir até direcionar equipe, clientes e conseguir manter uma qualidade ali de vida, de trabalho que seja prazerosa para todo mundo. E como é que foi esse tempo de ajuste até você entender que, né, aquele espaço que antes era um tempo de descanso, antes era um tempo em que você chegava em casa e você se desligava do trabalho, e que agora aquele espaço que significava algo relaxante para você também significava um espaço de você trabalhar, de você lidar com as suas questões do seu dia a dia. Quanto tempo levou até você entender que você não estava disponível 24 horas, que você tinha em algum momento que se desligar do trabalho para que esse tempo de descanso pudesse acontecer? Como é que foi essa adaptação? Então, a primeira coisa assim, que eu precisei fazer foi montar um escritório, porque até então eu não tinha esse ambiente verdade. de trabalho dentro de casa. E eu não quis ficar na sala, ou enfim, justamente para dividir, né? Esse é o meu momento de prazer, é o meu momento ali onde eu vou comer, eu vou, né, enfim, ter uma refeição ali de forma prazerosa e não manter o mesmo local para tudo, né? Assim, saber o que é trabalho, o que é o meu ambiente de lazer dentro de casa. Isso já me ajudou bastante, conseguindo separar os dois. Agora, sem dúvida, estabelecer limites, né? Eu acho que isso a Marcela falou e eu acho que é fundamental. A gente tem que saber o que é importante. Cada um é um autoconhecimento. Cada um vai ter o seu limite, né? Tem gente que para ver TV, tem gente, enfim, o que é. Não é em relação a tempo, é em relação à qualidade desse meu tempo que vai fazer diferença. Marcela, queria aproveitar para te falar um pouco disso, né? Como é que fica a questão das empresas? Qual o papel das empresas? De que forma que as empresas elas podem, enfim, tomar parte da responsabilidade pela saúde mental dos funcionários nesse sentido de, olha, parte da minha equipe está em home office, eu tenho que cuidar do horário X, ou olha, não posso pressioná-lo nesse sentido aqui, mas esse resultado aqui eu posso cobrar. Também é uma relação bastante delicada, né? Eu acho que essa foi uma mudança de hábito também para as empresas, né? O que antes era só presencial e aí, enfim, a gente tinha essa delimitação muito mais fácil. Hoje em dia, com certeza, é um desafio maior. Mas o que eu vejo é que as empresas já estão entendendo que o bem-estar e que a saúde mental, enfim, e a felicidade, né, do funcionário dentro da empresa é fundamental até para a produtividade dele. Então, até quando a Luana falou, eu fiquei pensando aqui na necessidade de estabelecer as prioridades mesmo de trabalho, ou seja, da gestão do tempo. Porque quando o funcionário, né, quando a gente consegue pensa em absorver muitas coisas ao mesmo tempo, isso pode gerar uma estafe também mental. Então, acho que as empresas entenderam que elas precisam, sim, trazer esse bem-estar para dentro delas, fazendo ações de endomarketing, fazendo ações de interatividade. Então, assim, algumas ações, de repente, que são happy hour mesmo, algumas ações sociais, de interação entre os funcionários, para trazer esse bem-estar também para dentro das empresas. E quando a gente fala de home office, é uma mudança de hábito, sim, porque é isso, né? Como que a empresa consegue dar esse limite também nas cobranças, nas relações, que é fundamental para manter a relação. Mas as empresas, com certeza, estão também com esse novo hábito, se repensando e entendendo que só assim a gente vai conseguir manter a felicidade no trabalho e, claro, vai reter os funcionários, vai conseguir, enfim, causar um bem-estar muito maior e uma saúde mental também preservada. Eu fico pensando assim no limite entre o que é excesso de demanda de trabalho e o que é algo que é o aborrecimento mesmo, né? Para as pessoas fazerem essa diferenciação no dia a dia para que isso não resulte na percepção de que há uma sobrecarga, né? O que é alta demanda, o que é aborrecimento, como é que a pessoa pode parar e falar, não, olha, eu estou trabalhando muito, mas eu estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Não significa que isso aqui seja algo que está me esgotando, porque você pode ser uma pessoa que trabalha muito, produza muito, mas ser muito feliz com o que você faz, Exato. mas tem aquelas pessoas que acabam se sentindo sobrecarregadas diante de algumas demandas. Como fazer, né? Como equilibrar esses pratos, como disse Luana aqui?
Exatamente, isso é fundamental, porque acaba que é isso, como a Luana falou, a sua vida profissional e pessoal, ela acaba se misturando, principalmente quando você faz aquilo que você ama. Então, assim, como é que a gente consegue identificar que agora chegou no limite, que a demanda está muito grande, que eu não realmente preciso dar esse limite de alguma forma, né? Então, assim, é muito importante identificar isso, porque produzir muito no trabalho, estar 100% ali, não tem a ver com o tempo que você passa no trabalho, né? Como ela falou, a qualidade de tempo é que vai fazer, enfim, aquilo ser prazeroso ou não. Então, sim, é importante também delimitar, então ter alguns momentos mesmo de off, estar totalmente fora do trabalho para pensar em outras coisas, momentos de lazer, momentos que te façam bem para além daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Então, mesmo que você goste do seu trabalho, mesmo que aquilo ali te gere uma satisfação, é importante também estabelecer alguns tempos, né, dentro da sua rotina que sejam para fora do trabalho, né, que sejam, enfim, extra trabalho mesmo. Aí não necessariamente isso representa um custo para a empresa, né? Às vezes são ações que você pode tomar no dia a dia e que você consegue melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários, né? Coisas que podem ser encaixadas por ali, não? Às vezes são coisas simples mesmo, como eu falei, é um café da manhã que você vai juntar um monte de gente que às vezes não tem tempo mesmo para se comunicar. Muitas vezes a gente passa anos trabalhando ao lado de uma pessoa, a gente não conhece a história dela, a gente não tem um tempo para conversar, e principalmente agora à distância, né? Então, como a Luana falou, tem essa questão muito da objetividade. Então, se você está à distância, a comunicação fica muito direta, muito objetiva, a gente perde aquele momento de interação, aquele momento de socialização. Então, as empresas trazendo isso para a rotina, com certeza contribui muito, né, para esse bem-estar dentro do trabalho. Luana, queria falar um pouco sobre a tua vivência com a sua equipe, né? Você está à frente de uma equipe hoje como empreendedora. A sua percepção a respeito dessa equipe, né, a respeito da sua relação com os funcionários que trabalham com você, mudou depois que você passou a enxergar o trabalho de uma outra maneira, de que você passou a ver que, olha, às vezes pode não estar normal, alguma coisa para você ali fez uma mudança também na tua relação com as pessoas? Uhum. Não, com certeza, né? Até a proximidade, aplicar a avaliação de desempenho dentro da equipe, feedback, ter uma comunicação mais próxima com eles, né? E é aquilo, não é porque está direta que vai ser impessoal, né? Que não vai ser, de alguma forma, cuidadosa, né? O cuidado com o outro. É claro que eu espero algo diferente, você, enfim, cada um tem uma forma do que é importante para você. Agora, a partir do momento que a gente coloca uma cultura de cuidado, da forma de falar, da forma de agir, respeitando os horários de trabalho, eu acho que fica bom para todo mundo. Isso não quer dizer, né, enfim, em termos de produtividade, indicadores, claro, mas que a gente consiga fazer isso com uma comunicação bacana, com uma comunicação não violenta, né? Porque não é porque eu estou ansiosa, que eu estou estressada, que eu vou passar isso para minha equipe, né? Eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores desafios da liderança. Eu acredito que sim. Que é a forma de você comunicar, falar e cobrar da equipe sem passar essa, né, enfim, essa ansiedade, essa gestão emocional fora, né, do eixo ali. Sim, e nesse momento eu acredito sim que tem que ter um profissionalismo de, olha, eu sei, o cliente está me cobrando e as coisas estão acontecendo, mas respira, pensa, né? E uma coisa que eu acredito muito, né? O que a gente pensa vai gerar os nossos pensamentos, geram emoções que geram, né, sentimentos. Então, se eu começo a só pensar negativo, vou sentir negativo e vou passar isso também. E aí vem toda a parte das doenças que a gente não quer. Então, o controle de pensamento para não gerar emoções e etc. é o fundamental. Então, assim, eu fico conversando comigo mesma, falando, não, peraí, isso aqui não. Para a gente conseguir reverter e trabalhar a saúde mental, né? E, enfim, corporal, que eu acho que é uma consequência. O corpo é uma consequência do que a gente pensa, do que a gente sente. É uma questão de equilíbrio mesmo, né, no dia a dia. Você tem que aprender a equilibrar aquilo que te faz bem, né, daquilo que você precisa atender, elencar prioridades. Isso, de certa forma, pode ajudar um pouco nesse processo, né? Uhum, com certeza. E eu vi realmente, assim, eu comecei a nadar no mar, então hoje eu faço travessias, né? E é muito legal, porque você vê como é psicológico, porque quando eu entro num mar agitado, né, assim, é a respiração, é como eu vou conseguir, né, tá ali, tá bem, reverter, né? E a gente vai viajando, mas é uma válvula de escape super prazerosa.
você fez terapia, você começou a nadar no mar aberto, mas o que você fez aí? Vamos contar o caminho das pedras. Eu mudei o celular. Hoje eu tenho um celular profissional e um celular pessoal. Eu acho que esse foi na grande chave de ter um momento de desligamento mesmo ali. Eu acho que a gestão com a equipe também, né, de ter uma comunicação, né, assim, de ter um feedback estruturado, ter ferramentas para isso. Acho que consegue ter uma separação boa. E quando a gente, né, é empreendedor e tem diversos clientes, a gente quer trabalhar também com quem valoriza o nosso trabalho. Então, esse também foi um ponto-chave de falar assim, não, bacana, mas essa pessoa que tem mais a ver comigo, essa não tem, né? Da gente conseguir ter pessoas bacanas trabalhando com a gente, né? Que vocês falaram muito, né? De fazer o que gosta, mas também com quem gosta, né? Eu acho que isso é fundamental para o nosso dia a dia. Bacana. E para quem não tem, assim, uma possibilidade de fazer grandes mudanças, né, Marcela? Muita gente está ali preso àquele trabalho porque entende que não tem outra possibilidade, pode até não estar muito feliz com o que está fazendo, mas está pagando as contas, está resolvendo. Dá para dar um jeitinho, mudar alguma coisinha na rotina do dia a dia para que se encaixe a questão do equilíbrio emocional, para que isso seja uma pauta para a pessoa, uma prioridade na vida? A mudança ela vem de dentro para fora, né? Não necessariamente significa mudar de trabalho, mudar de área, não necessariamente. Você pode mudar a sua rotina, né? E a sua forma de enxergar. Então, até quando a Luana falou de estabelecer prioridades, né? Isso tem muito a ver com a questão da produtividade no trabalho, ou seja, você estabelece uma gestão do seu tempo que vai também diminuir a ansiedade. Né, assim, quando a gente fala de produtividade, né, não é aquela pessoa que de repente começa vários projetos ao mesmo tempo e não entrega, né? Porque você entregar um projeto, você entregar uma tarefa, concluir, isso também te gera um prazer. Então existe uma necessidade muito grande de você estabelecer as prioridades no seu dia a dia para diminuir essa ansiedade e também de valorizar suas conquistas, né? Porque essa questão de você ser muito crítico, e às vezes a crítica ela vem muito interna também, pode ser repensada. Então as mudanças não significam mudanças de área ou mudanças de trabalho, significa mudança interna, como eu me enxergo, né? Como eu posso me perceber. Eu posso me perceber hoje uma pessoa muito crítica e que isso também interfere na minha saúde mental. Então, como é que eu posso fazer, dentro das ferramentas que eu tenho, da ajuda que eu busquei, para conseguir mudar isso em mim? Mudar esse hábito. A gente sabe que mudar um hábito não é algo simples, né? A gente fala aqui, assim, muita gente fala, nossa, mas eu já me identifiquei assim, eu não quero ser essa pessoa, como é que eu faço? A gente ouve isso o tempo inteiro quando a gente fala de saúde mental, porque justamente criar hábitos é algo que a gente cria ao longo da nossa vida, né? Assim, a gente cria um hábito, às vezes, durante anos. E aí, como é que eu faço para mudar tão rápido? Não é só identificar o problema, mas, na verdade, quando você identifica aquele problema, é o primeiro passo para a mudança. Então, eu posso escolher ser uma pessoa diferente, eu posso escolher pensar diferente, me organizar diferente, ter uma relação com o trabalho diferente, estando no mesmo emprego. Então, não necessariamente eu preciso mudar, né? A transição que a Luana falou é super importante, foi super bacana, até de ouvir, porque com certeza outras pessoas vão se identificar. Mas dentro de um mesmo emprego, e às vezes a gente passa anos no mesmo emprego, a gente pode se tornar uma nova pessoa, né? Se a gente conseguir se modificar de dentro para fora. Então, criando realmente essa relação diferente com o trabalho. Do ponto de vista do gestor, eu sou gestora de uma equipe, identifiquei na minha equipe alguém que está ali, olha, estou preocupado com esse funcionário. Não é invasivo demais eu chegar e falar, olha, você tem que procurar ajuda? Como que a gente pode orientar aquela pessoa que está observando que alguém ali na equipe de trabalho não está indo muito bem, pode, enfim, melhorar a sua qualidade de vida e trazer esse impacto também para a empresa, mas você está preocupado com a pessoa que está ali trabalhando com você também. Como fazer isso sem invadir muito o espaço do outro? Essa preocupação com o ser humano já é algo assim muito bacana de observar nas empresas, né? O que a gente vê é que assim, já se percebe a importância de olhar para o sujeito, não como uma máquina, né? Porque antigamente a relação com o trabalho era muito mecanizada e hoje em dia a relação com o sujeito é fundamental. Então você olhar o seu funcionário e ter essa identificação, essa percepção é fundamental com certeza. E aí com uma conversa franca, né? Uma conversa que a gente consiga identificar, que a gente consiga se aproximar da equipe. Se um gestor for um gestor que se identifique com a equipe, que se aproxime, que conquiste a equipe, com certeza ouvir um feedback de repente de que a pessoa precisa realmente se repensar e buscar uma ajuda profissional, não vai ser algo tão impactante. Porque o gestor já vai ter ganhado realmente a confiança daquele funcionário. Então, acho que o primeiro passo é se aproximar da equipe, conquistar essa equipe, até para a gente conseguir identificar o perfil de cada um e conseguir realmente ter acesso a essa questão. E depois, acho que uma orientação como essa fica muito mais simples de fazer e muito mais importante. Quando um gestor fala para o funcionário que está preocupado com ele e que, de repente, buscar uma ajuda profissional seria um bom caminho, se a pessoa identifica aquilo como uma ajuda, como alguém que se preocupa com ela, eu acho que com certeza ela recebe esse feedback de uma forma muito mais simples.
E quando a gente está falando agora a respeito dessa preocupação, é uma coisa que também está, vamos dizer assim, na moda. Vou usar essa palavra, mas não sei se é a mais adequada. A empresa, né, estando preocupada com isso e tal, ela pode simplesmente implementar algumas questões, mas não ir tão a fundo nessa situação, né? E assim, o funcionário pode acabar identificando isso. Como que ele pode dar esse feedback também para a empresa? Olha, você está falando aqui que você está preocupado comigo, mas eu queria que você fosse mais fundo nisso, né? De que forma chegar também, né? É delicado para o funcionário também sinalizar isso para o empregador? Com certeza, é muito delicado. Por isso que algumas empresas até começaram já a implementar, né, a questão da pesquisa de clima, né, de uma forma totalmente Esse imparcial. feedback, então, é Feedback, fundamental. exatamente, feedback estruturado, né? Assim, o feedback estruturado, como a Luana falou, é super importante porque ele abre aquele canal de comunicação entre o gestor, o líder mesmo da equipe, e o liderado. Ele funciona super bem, inclusive, quando ele começa uma autoavaliação, né? Então, eu vou me avaliar, vou me entender e vou conseguir ter esse diálogo. Quando a empresa dá essa abertura para o funcionário falar o que ele sente, com certeza é o melhor feedback que existe. E quando isso não acontece de uma forma tão explícita, ter uma ferramenta de pesquisa de clima, uma ferramenta de ouvidoria, uma ferramenta interna que consiga fazer isso de uma forma anônima é fundamental. Porque o funcionário ele busca isso, ele precisa, às vezes, desse acolhimento, né? E, às vezes, como você falou, as campanhas acontecem, então o discurso ele é super bonito, ele vem à tona, mas as práticas acabam que não acompanham esse discurso. Então, para que isso consiga realmente acessar o funcionário, o ideal é que tenha essas ferramentas, às vezes, anônimas, que ele consiga se expor, que ele consiga se colocar, enfim, de uma forma mais natural mesmo, mais confiante. A gente está falando aqui de empresas, do mundo corporativo, mas no caso dos empreendedores, que você não tem exatamente uma pessoa para quem levar essa questão, como que você lida com isso, né? Porque você levar isso para um cliente não é a coisa mais tranquila do mundo, né? Eu imagino que não seja nem possível fazer, porque imagina se o cliente, você chegar com um cliente e falar que ele está interferindo na sua saúde mental. Eu acredito que não seja possível. Mas como trabalhar isso, então, nessa relação que a gente pode chamar assim comercial, e sem que isso interfira diretamente na tua saúde mental? O que eu entendi, assim, né, ao longo desses últimos 10 anos de empreendedorismo é que eu não posso mudar o outro, né? Mas eu consigo mudar a minha forma de falar. E se hoje eu estou falando de uma forma que não está sendo bacana, eu vou tentar de outra forma, né? E eu vou fazer de outro jeito, ou vou enviar algum relatório formal, porque aí, né, tem aquela questão de números, indicadores, para comprovar algo que eu já estou ali falando e argumentando. Então, assim, para a gente entender que realmente eu não consigo argumentar com um cliente meu alguma coisa específica, mas eu consigo falar de diferentes formas e entender se um cliente é mais por indicadores, se ele é mais pessoas, né? Porque a gente conversa, a relação de trabalho é uma relação pessoal, somos pessoas, fornecedor é pessoa, funcionário é pessoa, cliente é pessoa. Então, quando a gente consegue humanizar as relações e entender que, assim, como você falou, né? A gente não procura uma busca de um profissional. Só que quando a gente procura e vê um resultado muito mais rápido de acontecer, eu poderia levar 10 anos para mudar um comportamento. Com a ajuda de um profissional, poxa, eu posso levar 6 meses, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram que a mudança de um comportamento leva até 65 dias para ter essa cognitiva do cérebro, né? Porque o hábito nada mais é do que um comportamento repetitivo. E aí, para você romper isso e criar, né, uma nova relação e mais rápida, então, assim, procurar um profissional para isso, para conseguir estabelecer essa relação. E eu acho fundamental entender o outro. Então, eu vou observar, eu vou ver o que é importante para o meu cliente, para conseguir acessar ele e aí conseguir, sim, a partir daí, negociar. Né? Mas eu tenho que entender o que é importante para o meu cliente e não só para mim, né? Porque aí eu consigo ver, olha, para você isso aqui também vai ser bacana dessa forma, né? A gente conseguir humanizar mesmo, estabelecer relações, prioridades para todo mundo, né? Porque quando não tá bom para um, o outro também não tá. Né? Eu acredito muito nisso, em relação a tudo, família, marido, né? Funcionário, acho que somos pessoas e quando a gente leva para esse lugar, né, de que, olha, vamos melhorar, vamos conversar, né, sem aumentar o tom, né, com exemplos e não com eu acho, a gente consegue, de uma forma mais rápida, chegar num lugar melhor. E para quem está ouvindo a gente agora, tá ali, pô, me identifiquei, acho que eu estou numa situação assim de cansaço, acho que eu preciso mudar um hábito, acho que eu preciso fazer alguma coisa no teu lugar aí de pessoa que já passou
por todo esse processo, que está aí na luta, mudando a vida para chegar num equilíbrio ideal. Queria que você falasse o que essa pessoa tem que ouvir, na sua opinião, o que ela precisa mudar, Luana? Eu acho que o primeiro ponto é se conhecer. O que para mim é importante, né? Assim, fazer exercício é sempre algo, né, que o início é penoso, mas depois que você começa, que entra na sua rotina, acho que já é algo fundamental ali, que libera hormônios, né? Falando até fisicamente, hormônio da felicidade, a serotonina, né? Então, assim, que entram na rotina. E que não é só comer, né? Que é onde é a maior válvula de Mas escape. é bom, né? Não, e que tem que ser mesmo, mas tem que ser prazeroso, tem que ser, né? A Bíblia Diniz fala isso, né? Que a exceção tem que ser 1% e não pode virar regra. É isso aí. E aí, assim, quando a gente entende o que é importante pra gente, sabe? Ficar com a minha família é importante, então eu vou separar um tempo, né? E vou me planejar para isso. E ter um tempo de qualidade. E não só estar ali olhando pro tela, olhando. Então, acho que, assim, estabelecer mesmo as suas prioridades, o que você gosta e o que você não gosta, para conseguir colocar na rotina. A rotina é importante, né? Assim, ter uma rotina que vai agregar na sua saúde, nas suas relações, criar esses hábitos é fundamental. Não sei quem foi que fala mal da rotina, né, gente? Rotina é uma coisa maravilhosa, bota ordem na casa, é muito bom, né? Sim, Organiza sim, tudo. E, Marcela, queria que você falasse também, para quem está ouvindo agora, se identificou, acha que pode estar necessitando de uma ajuda profissional especializada, como vencer essa barreira do eu acho que eu devia, para ação efetivamente, para mudar a vida, né? Para mudar um hábito. O primeiro passo é entender que é natural, né? Que assim, somos humanos, que somos seres humanos, que as dificuldades vão acontecer e que buscar ajuda não pode ser um tabu. Então, acho que o primeiro passo realmente é entender que assim, todos nós passamos por problemas, todas as questões que vão acontecer, né? Às vezes que não dependem muito da gente, elas vão vir. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Porque problemas acontecem, né? O mais importante é entender como lidar com cada um, para aquilo ali não se tornar alguma coisa muito de uma ansiedade, de um pico que vai refletir no seu corpo, que vai te trazer, de repente, um adoecimento desnecessário. Então, o primeiro passo é entender que é natural e que, sim, todo mundo pode buscar ajuda, né? Que a gente precisa de uma forma. Que uns vão buscar ajuda entre um laço de amizades, alguém que consiga, e outros vão buscar ajudas profissionais. Mas que isso não pode ser algo visto com um peso tão grande, né? E como se fosse algo limitado para algum tipo de doença que seja muito exagerado. É naturalizar realmente esse pedido de ajuda. Tá certo, então. Olha, Marcela, muito obrigada por você ter vindo, ter aceito aqui o convite, participar do Saúde News. Acho que foi um papo muito bacana, muito esclarecedor. Obrigada por você ter aceito esse convite. Obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês e principalmente falando desse tema que é tão relevante. Espero ter contribuído e, enfim, deixado essa mensagem para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Luana também, obrigada por ter dividido a sua história, por ter, né, ajudado que pessoas que estão ali do outro lado consigam se identificar um pouco com você e também fazer mudanças importantes para melhorar a qualidade de vida e equilibrar as emoções. Obrigada por compartilhar, né? E espero sim, assim como eu estou aprendendo todo dia e é um desafio imenso, mas é isso, né? É a gente ir na luta de uma vida melhor, com mais qualidade no nosso dia a dia. Bom, e essa foi a primeira edição do Saúde News. A gente espera que você tenha gostado, curtido o conteúdo, curtido esse bate-papo. Se foi o caso, vai nas suas redes, compartilha com a gente. E a gente vai voltar em outros videocasts com informações a respeito de saúde mental, sobre outros prismas. E a gente espera contar com a tua participação, com a sua audiência. Um abraço.